Olá, agora iniciamos a aula 3 da psicanálise Freud. Já falamos dos primeiros passos de Freud na vida até se tornar médico, na aula 1. Na aula 2 falamos do seu encontro com Breuer, inconsciente, recalque. E hoje então vamos continuar procurando entender melhor o que é o recalque. O recalque é a ideia de deslocamento. Recalcar alguma coisa tem a ver com deslocar. Então, conforme eu já lhes disse na aula anterior, a representação ou a ideia de alguma coisa se desloca, tá, em relação ao afeto que estava ligado. Então, uma separação entre representação ou ideia de um lado e afeto do outro. Houve o deslocamento. O recalque, então, aconteceu e assim houve uma nova configuração no psiquismo que vai ser, então, o recalque do inconsciente. Agora, Freud também pensou, junto com Breuer, que poderiam ocorrer outros eventos que teriam efeito adicional. Então, nós teríamos eventos auxiliares. Haveria o primeiro evento recalcante e depois poderia haver mais um, mais dois, sei lá, dependendo das condições daquela criança. Esse contexto em que acontece o recalque, conforme eles dizem, que envolve erotismo e um susto, ele é considerado um evento traumático. Então, este evento, ele é traumático. A criança não suporta. Daí é o trauma que então está na base do recalque. O que acontece depois é que, se a criança recalcou, este recalque vai ser a base da neurose, no caso, se pensava em histeria. Para desfazer isso, naquele método catártico, de qual já lhes falei, haveria que desfazer esse deslocamento, esse recalque. E como isso ocorreria? Por uma reação que seria provocada clinicamente em relação àquele evento que já teria acontecido antes. Então, uma reação que é provocada depois. Essa reação provocada clinicamente recebeu o nome de abreação, ou seja, uma reação a posteriori. E daí também nós sabemos que não existe recalque se a criança consegue reagir adequadamente na situação do trauma. Então, houve um evento traumático, se a criança compreende o que está acontecendo, não há recalque. Por quê? Porque ela reage. Se ela reagiu, a reação é tipo assim, é isso que aconteceu. Compreendo. Mamãe, é papai. Qualquer coisa nesse sentido. Isso seria uma reação, com uma compreensão do evento. Se não há a possibilidade de aceitá-lo, então não há reação, há recalque e clinicamente depois pode-se promover uma abreação. Nessa história teria havido então um recalque original e uma série de eventos auxiliares. Além disso, o Freud nos traz aí a teoria da sedução. Pensa ele que nesse momento do evento traumático estava presente a sedução. E dali que ele fala em erotismo, usa o termo sexualidade, né? Estaria relacionado à sexualidade. Esse termo às vezes gera muita confusão, porque o leigo não compreende que conceito é esse quando na psicanálise falamos de sexualidade e de erotismo. De qualquer modo, teria havido, originalmente no pensamento de Freud, ele pensava assim, a sedução da criança por parte de um adulto. O adulto a teria seduzido. Progredindo na sua clínica, ele, depois de ter sido também bastante atacado por essa colocação, ele propõe que também terá ocorrido uma imaginação na criança de ter sido seduzida. Então seria um campo fantasioso. Já sairiam um tanto do evento do real, né? Pode não ter acontecido a sedução, mas a criança fantasiou que foi seduzida. E mais tarde, Freud
conclui também que a própria criança terá seduzido o adulto. Essa questão da sedução ela é muito importante porque ela vai nos explicar depois diversos outros conceitos. Modernamente, a gente pensa muito numa sedução generalizada. Os adultos seduzem a criança e a criança seduz o adulto. Temos que entender que esta sedução por parte da criança ela é ingênua. Do adulto pode ser que não seja ingênua. E aí é que começam a surgir outras questões que nós vamos trabalhar quando formos falar de sexualidade. Então, esta foi a aula 3, vou encerrando agora.